Boa noite, meus queridos. O tema de hoje é: o que te detém? O que te impede? Por que você está demorando para tomar uma decisão? Essa é uma palavra que foi dita por Ananias quando Paulo teve um encontro com Deus na estrada de Damasco. Ele saindo de Jerusalém e indo para Damasco, ele vai para perseguir os cristãos e Deus, Jesus, aparece para ele naquela estrada. Isso está registrado em Atos capítulo 9. Depois de ele participar de uma série de perseguições, inclusive do martírio de Estevão, ele consentiu com a morte de um cristão chamado Estevão. E ele então, com cartas na mão, ele vai para Damasco para prender e perseguir os cristãos. E nessa viagem ele tem um encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, uma luz muito forte, uma voz muito forte aparece e ele então ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: Senhor, quem és tu? E ele responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vá para Damasco e lá eu te direi o que é para fazer. E ele vai para Damasco, é recebido entre os irmãos. Um homem chamado Ananias vai até o local onde ele estava, ali na rua direita, entra lá na casa dele e toca nos olhos de Paulo. Ele volta a ver, ele ministra na vida de Paulo e ele diz: você precisa tomar uma decisão, você precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus. E aí está o texto de hoje, Atos capítulo 22, versículo 16. E ele diz: e agora, Paulo, por que te demoras? Por que você se detém? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Estou vendo aqui, ó, Ana Cláudia, Nalva lá de Natal, Francisco aqui, Buena aqui de Palmeiras, a Gorete também de Natal. Esse é o nosso texto de hoje. Por que te detens? Por que te demoras? Por que você está relutando? Por que você não toma uma decisão? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E Paulo, é instado por Ananias a tomar uma decisão prática, objetiva, importante, radical na vida dele. Quando Deus toca o nosso coração, Ele sempre vem com uma decisão. Ele quer que eu responda a Ele de alguma forma específica, objetiva. Ele quer que eu diga sim e tome algumas decisões. Então, o que é que te impede? Eu tenho um amigo que, quando falava com as pessoas sobre Jesus, ele começava com essa pergunta: meu amigo, o que é que falta para você tomar uma decisão por Jesus Cristo? E com essa perguntinha, ele dava início a uma análise da condição, do momento espiritual daquela pessoa, e ali ele falava: tá vendo? Você já tem compreensão, você sabe o que é necessário, é preciso que você tome uma atitude, é preciso que você tome uma decisão e dê passos concretos na direção do Senhor Jesus. E o texto então vai falar: e agora, por que te demoras? Por que te detens, Paulo? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Estou vendo a Sônia Fortini, a Sônia Roseli, também minha colega de classe. Olha que gostoso. Todas essas pessoas que vêm, bastante gente, vocês que estão assistindo não conseguem ver, mas quando eu vou depois finalizar, já umas 150, 200 pessoas já visualizaram a nossa live, e amanhã já chega para 400, 3, 4 dias depois já tem 2.000, e assim vai aumentando, graças a Deus, né? As pessoas vão aprendendo a palavra de Deus. Bem, o texto é esse: por que te detens? O que é que está fazendo com que você não tome uma decisão? Por que você está adiando essa decisão? É agora, é nesse momento, é nesse instante que você tem que tomar uma decisão pelo Senhor Jesus. Deus espera de nós essa decisão. Deus espera de nós atos concretos na direção. Não adianta, às vezes, simplesmente entender a verdade. Eu preciso agir, eu preciso fazer aquilo que é importante para que Deus se agrade de mim. A minha fé tem que
se manifestar em obras concretas, tem que se manifestar em coisas reais. O conteúdo da minha compreensão de Deus, ele tem que se expressar numa forma. Quando eu tomo uma decisão por Jesus, eu modifico o meu coração, modifico a minha mente, modifico o meu corpo, modifico as coisas da minha vida, minhas atitudes. Às vezes eu tenho que me afastar das pessoas que são tóxicas e prejudiciais, eu tenho que me isolar e fazer novos amigos, e assim vai. Deus vai formalizando aquela decisão que aconteceu dentro do nosso coração. E o texto vai falar, olha, você já entendeu tudo, o Senhor falou com você, Ele abriu seus olhos como duas escamas, tirou dos seus olhos, você não está vendo agora você entende o Evangelho, você era um perseguidor, mas agora você é um cristão. O que é que impede você de tomar os passos concretos na direção do Senhor Jesus? Então ele fala, não se demore, não se detenha, levanta-te. Primeira coisa, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. O que te detém? Essa pergunta que foi feita por Ananias lá para Paulo, vale para mim e vale para você. Esse é o tema de hoje. Nós vamos trabalhar algumas dimensões desse questionamento de Ananias. A primeira delas é a dimensão da urgência. A segunda dela é a dimensão das barreiras que são colocadas para que a gente não tome as decisões. E a última é a dimensão da atitude. Eu tenho que tomar atitudes concretas na direção do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração nessa hora, pela Tua palavra, por esse testemunho do apóstolo Paulo, fala ao nosso coração, que nós possamos ouvir a Tua voz, e se há coisas que precisam ser abandonadas, decisões que precisam ser tomadas, situações que não podem ser adiadas, Senhor, dá-nos pelo Teu Espírito a força, o poder, o conhecimento e a força para que possamos agir na direção do Senhor. Tem misericórdia de nós, ensina-nos, é o que te suplicamos no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. Amém. O texto diz, o que te detém? O que te impede? O que está atrapalhando? O que está impedindo você de tomar uma decisão por Jesus? Você já sabe tudo, você conhece tudo. Estou vendo a Ana Seixas aqui lá de Grama. Um abraço, Ana. Abraço, Cidinha. Deus te abençoe. O que é que está faltando você fazer ou entender para tomar uma decisão na direção do Senhor Jesus? Não pare, não vacile. É hora de você agir de acordo com o que Deus tem feito na sua vida. Paulo, perseguidor, está indo para Damasco, recebe uma visitação dramática de Deus na vida dele. Ele inclusive relata isso em 1 Coríntios capítulo 15, dizendo que Jesus tinha aparecido para todos os apóstolos e por fim apareceu para ele. E ele então viu Jesus naquela estrada de Damasco. E ali então isso se torna uma credencial do apóstolo para ele se tornar um dos apóstolos que serviu ao Senhor Jesus naquela época, porque ele viu ao Senhor Jesus, ele esteve com o Senhor Jesus. Depois ele relata que ele foi levado, ou no corpo, ou fora do corpo, ele não entendia, ele foi levado à presença de Deus e ouviu palavras inefáveis, que ele nem podia revelar tudo às pessoas, mas ele ouviu, teve um contato direto com o Senhor, na presença de Deus. Ele foi arrebatado, levado para aquela experiência. Então ele é uma pessoa que tem muita propriedade para falar das coisas de Deus. Paulo é realmente um instrumento de Deus. Quando é que isso aconteceu? Paulo já estava na sua terceira e última, podemos considerar a última viagem missionária, e ele então volta de Éfeso, chega em Tiro, depois ele vai para Cesareia, e depois ele vai para Jerusalém. Depois ele é levado de volta para Cesareia. Mas aqui em Jerusalém,
quando ele vai para Jerusalém, ele era visto como uma pessoa que falava mal do judaísmo. Ele entra no templo, ele vai participar daqueles rituais judaicos, ele está ali, né, servindo a Deus dentro do judaísmo, e ali naquele instante, o que acontece? Os judeus que eram inimigos de Paulo se levantam contra ele e dizem: olha aí o traidor, olha aí aquele que está falando mal do judaísmo, olha aquele que vem aqui desfazendo a nossa religião. E eles queriam matar a Paulo. O movimento para matar Paulo era tão forte que os romanos foram lá, separaram Paulo, seguraram ele e o levaram para a prisão, para que ele ficasse protegido. Naquele instante, quando ele estava sendo levado, ele estava na escadaria, subindo lá as escadas daquele prédio, e ele pediu ao capitão, ao centurião, para poder falar. E ele falou: posso falar à multidão? Pode. E aí então, da escadaria, ele fala para aquela multidão em hebraico. E o texto registra isso, aqui no capítulo 22. Ele falou em hebraico. E nessa fala, ele discorreu sobre tudo o que aconteceu com ele. Eu era um fariseu, eu fui educado aos pés de Gamaliel, eu fui uma pessoa zelosa, eu era muito respeitado, avançado em conhecimento em relação aos da minha idade, eu era uma pessoa bastante respeitada. Era um inimigo dos cristãos, não acreditava em Jesus, não acreditava no cristianismo. E eu então perseguia, colocava esses homens na cadeia, consenti com a morte de Estevão, por apedrejamento. E ele vai contando a história, até que um dado momento, indo para Damasco, eu ouvi a voz do Senhor Jesus. Uma luz ao meio-dia tocou o meu corpo e eu caí do cavalo, levantei cego. Ali eu falei com Deus, Jesus falou comigo: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele então segue na direção de Damasco. Lá ele encontra Ananias, e Ananias é o instrumento de Deus para dizer para ele que ele vai ser usado por Deus para pregar aos gentios. Então ele conta aqui a situação dele de receber o batismo e se tornar um cristão. Nesse momento, ele começa a ser de novo perseguido. E ele então fala, nesse relato do que aconteceu, ele começa a ser perseguido novamente, e ele então é preso, e depois ele é levado para Cesareia, vai ter outros julgamentos e tudo mais. Lá ele apela para César e vai embora para Roma. Poderíamos considerar a última viagem missionária, quando ele sai ali de Cesareia e vai até Roma, onde ele testemunha para toda a guarda pretoriana. Ele mesmo preso, ele escreve cartas, ele alimenta a fé dos irmãos, das igrejas e assim por diante. Onde Paulo estivesse, ele falava do evangelho. Mas aqui é o encontro dele com Ananias. E Ananias, que tinha até medo de se aproximar dele, porque sabia que Paulo era alguém que estava matando cristãos, prendendo cristãos, Deus falou para ele: pode ir, porque ele é um vaso escolhido para pregar aos gentios, para o mundo todo. Ele vai sofrer por mim. E ali naquela conversa com Paulo e Ananias, então, de novo, chegamos no texto. E agora, por que te demoras? O que te detens? Levanta, Paulo, levanta, recebe o batismo, lava os teus pecados, invoque o nome do Senhor Jesus na sua vida. Então aqui está, primeiro a urgência, depois as barreiras que são levantadas para que a gente tome essa atitude em favor de Jesus, e depois aquela atitude importante que tem que haver no coração do cristão para tomar a decisão e obedecer a Deus. Em primeiro lugar, a urgência dessa decisão. E o texto fala: agora, Paulo, não é depois, é agora. Você já entendeu, você foi tocado por Deus, ele cegou você, tirou a sua cegueira, removeu a sua deficiência visual como uma escama, tirou dos seus olhos. Você agora entende, eu vim aqui para falar do evangelho para você. Agora você tem que tomar uma decisão. E essa decisão não é depois, é agora. A urgência da decisão.
Com este agora, Ananias está mostrando que era necessário tomar uma decisão naquela hora, naquele momento, naquele instante. Não é para depois, é para agora. Paulo já tinha recebido luz suficiente para entender que Jesus estava vivo e Jesus poderia salvá-lo. Não havia mais desculpa, era a hora certa, aquela hora dele tomar uma decisão. Era quando a salvação entra na nossa vida, quando Jesus toca o nosso coração, a decisão é para ser tomada naquela hora, na hora que o chamado acontece. Você não pode resistir à voz de Deus. Olha o que diz lá Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hoje, agora, hoje, nesta hora, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Se o Senhor falou ao seu coração, não endureça o seu coração. Diga simplesmente sim. É agora. Você não deixa para depois, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Olha 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Nós precisamos entender a urgência da decisão por Jesus. Quantos que vivem adiando a decisão? Já sabem de tudo, conhecem a verdade, sabem que Jesus salva, sabem que a salvação está em Cristo, sabem que eles são pecadores que jamais irão para o céu, mas ficam adiando. Sabe qual é o risco disso? É que a oportunidade pode passar e você deixar de tomar aquela decisão decisiva na sua vida. Ah, um dia eu vou tomar essa decisão. Ah, um dia eu vou me batizar. Ah, um dia eu vou eu vou deixar o meu pecado, eu vou abandonar isso que eu estou fazendo e vou entregar a minha vida a Jesus. Mas esse dia nunca chega. Eu digo mais, pode não chegar definitivamente. Então, a urgência é importante, porque você não sabe o dia de amanhã. A coisa pior que existe é a procrastinação espiritual. Deus fala ao seu coração, Deus mostra o que você tem que fazer, Deus fala a você, Deus coloca aquele peso, o Espírito Santo toca no seu coração, diz: Roberto, por que você não faz isso? Roberto, por que você não faz aquilo? Por que você não vai lá? Por que você não conversa com a pessoa? Por que você não dá aquele passo? Por que você não se adianta? E Deus vai falando ao nosso coração, e lá no fundo nós nos calamos, nós nos imobilizamos, nós procrastinamos a decisão e de repente esquecemos, deixamos para lá, aquele impulso do Espírito passa e você vai passando os dias sem tomar a decisão que você deveria tomar. Deus coloca em nosso coração esse sentimento de urgência. Precisamos entender que quando Deus fala, Ele espera uma resposta imediata. Se você estudar na Bíblia, quantas pessoas ouviram a voz de Deus e responderam? Paulo foi uma delas. Moisés foi outro. Jacó foi outro. Abraão foi outro. Deus falou e eles agiram. Eles tomaram uma decisão. Entenderam que era uma decisão urgente. E eles não se negaram a obedecer ao Senhor Jesus. Então Paulo, em obediência, tomou aquela decisão naquela hora de se levantar, se batizar, invocar o nome do Senhor, confessar seus pecados e se disponibilizar para fazer a vontade de Deus. Então há uma urgência nesse chamado. Por que você se detém? O que é que está acontecendo para você demorar tanto para tomar a decisão que você deveria tomar? Primeiro, a urgência. Segundo lugar, as barreiras que se levantam contra a nossa decisão. Há muitas barreiras que surgem, muitas desculpas, muitos medos. É muito interessante, no caso de Saulo, quando ele foi chamado a tomar aquela decisão, ele poderia ter várias coisas para dar desculpas para não tomar a decisão. Ele poderia falar: não, eu já errei muito. Um dia, conversando com uma moça aqui, convidando ela para estudar a Bíblia aqui na porta da minha casa. E eu falei para ela: você gostaria de estudar a Bíblia conosco? Gostaria de entregar, dar esse tempo para estudar a palavra de Deus?
Ela falou assim, não é para mim, porque eu sou muito pecadora. Ela disse, eu não tenho. Ora, o mesmo Deus que chama você, vamos dizer assim, ele te encontrou aonde? No pecado. Não há nenhum que não seja pecador, ninguém é digno. A salvação é dada ao pecador, ao doente, aquele que precisa de salvação. Paulo poderia ter dito, eu não mereço porque eu já persegui, eu já fiz tanta coisa errada, eu tenho amizade com os judeus, eu tenho amizade com aquelas pessoas que são tradicionais, todo mundo me respeita, agora eu vou falar que aquele que eu persegui, agora eu sou um adepto dele, que eu vou falar que crê em Jesus. A vergonha, o medo da censura social, o rompimento com as suas tradições, tudo aquilo que ele acreditava, ele ia ter que abandonar. Mas ele chega num momento lá em Filipenses, ele fala assim, olha, tudo o que eu tinha, toda aquela bagagem cultural, judaica, tudo aquilo eu considerei como lixo para ganhar a sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus. Então haviam barreiras na vida de Paulo, assim como há barreiras na nossa vida. Medo de rejeição. Pensam que é fácil dizer eu quero seguir a Jesus? Eu vou ter que deixar para trás outros que não querem, que vão dizer não, eu não quero você mais como amigo, vou perder amigos, pode ser que eu perca amigos. Pode ser que eu seja criticado, pode ser que eu seja ridicularizado, que eu me transforme numa piada. Onde já se viu, ele era amigo da gente aqui e agora está seguindo a Jesus. O que a minha família vai dizer? Jesus falava assim, olha, aquele que não aborrecer pai e mãe, ou irmão, irmã, filho, não é digno de mim. O que ele está querendo dizer é que você tem que amar mais a Jesus do que qualquer familiar. É importante que você, quando você entende o chamado de Deus para a sua vida, é importante que você diga com clareza, eu vou tomar uma decisão por Jesus e vou deixar aquilo que me impede, vou deixar para trás. Não tenha medo da rejeição, não se apegue ao seu pecado. Como aquela moça, não posso, pessoa pecadora, ela estava apegada ao seu pecado. Olha, aqui mesmo, em Atos, há um momento em que Paulo fala para dois governadores, um deles o rei Agripa, e ele descreve as realidades de Deus, como Deus falou com ele, como Deus se manifestou na vida dele. E chega um momento em que esse rei Agripa, ele declara dessa forma, por pouco, Paulo, por pouco me persuades a fazer cristão. Por pouco, quase que eu tomo a decisão, mas não vou tomar. Porque nós sabemos que Agripa tinha uma fama de estar vivendo uma vida incestuosa com a irmã Berenice. E depois nós sabemos que essa Berenice foi amante de um general romano, general Tito, e muito provavelmente Agripa tivesse uma relação homoafetiva. Então, claro, para ele dizer sim para o Evangelho, dizer sim para o Senhor Jesus, ele teria que romper com a sua vida pessoal, com aqueles valores que ele cultivava. Ele teria que tomar decisões e romper as barreiras. Veja, muitas vezes a barreira é a própria indecisão, a incapacidade de decidir, de falar, olha, é agora ou nunca, é hoje, eu vou tomar essa decisão. E eu adio a decisão. Muitas vezes nós deixamos de viver a plenitude do chamado de Deus na nossa vida porque nós simplesmente tememos tomar essa decisão. Culpa, medo, dúvida, pecados, eu tenho que deixar tudo isso para trás e avançar. O medo da pressão social, do olho social, do ridículo. Muitas vezes é por Jesus que nós vamos enfrentar todas essas perseguições, essas discriminações. Mas nós não podemos deixar isso passar. Nós devemos entregar nossa vida a Jesus. Então, o que é que me detém? O que é que me detém? Em primeiro lugar, existe uma urgência. Eu preciso tomar uma decisão, porque eu não sei o dia de amanhã se eu terei outra chance. Em segundo lugar, eu preciso vencer as barreiras que se erguem me impedindo de entregar
a minha vida ao Senhor Jesus. E em terceiro e último lugar, eu tenho que ter uma atitude. Eu tenho que tomar uma postura. Eu tenho que vestir aqui uma nova personalidade, entender o que Deus quer de mim, e eu preciso tomar uma atitude. Por isso que o texto fala: levanta-te, batiza-te, confessa os teus pecados, invoque o nome do Senhor. É a hora de você fazer. Então, tenha uma atitude prática, real. Esses são os verbos que são usados aqui: levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, abandona os teus pecados, invoque o nome do Senhor. A vida cristã é uma vida de decisões. Eu não posso ficar assim, falando de Jesus e deixando aquilo acontecer como se eu não precisasse tomar decisões. Eu preciso tomar. Às vezes a pessoa prefere ficar assim meio que na indecisão, para não romper com ninguém, para não agitar as águas, ficar quietinho, né? Se não for conveniente, ele fala que não é. Se for conveniente, ele fala que é. Ele vai então se adequando àquela situação. Nós precisamos entender que quando Deus toca na nossa vida, nós precisamos dar aquele passo definitivo com atitude clara, concreta de obediência ao Senhor Jesus. Levanta-te da sua condição humana, batiza-te, tome o batismo, confesse publicamente que você é pecador, lava os teus pecados, purifica a sua vida, livre-se das coisas que estão atrapalhando o seu coração de servir a Deus. Invoque, clame ao Senhor Jesus, busque em oração, deixe Deus fazer a obra na sua vida. O Evangelho não é só de ouvir, de aprender, crescer, é de obedecer. Nós precisamos dizer sim e seguir ao Senhor Jesus. A verdade é a verdade que não é só para ser aprendida, é verdade para ser praticada, vivida. Muito bem, para encerrar o nosso assunto, qual que é a pergunta que está hoje ecoando no meu e no seu coração? O que te detém? O que te impede? O que está deixando você ficar longe do Evangelho, longe de Jesus? Será que você precisa se levantar do lugar onde você está? Você precisa entregar a sua vida totalmente a Jesus? Tomar algumas atitudes de obediência? Não permita que a culpa, o medo, o pecado ou mesmo a indecisão deixe você longe do Senhor Jesus. Tenha uma vida espiritual plena. Busque a presença de Deus. Esse é o meu apelo para você hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É agora o tempo certo. É hoje o tempo oportuno para você entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor Jesus, o que o Senhor quiser de mim, estou aqui pronto para te obedecer. Eu disponho a minha vida diante do teu altar, coloco meu coração diante de ti. Aquilo que o Senhor mandar, eu vou fazer para a honra e glória do teu santo nome. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ouviu a sua voz, sabe que é pecador, que Jesus pode te perdoar e tem um plano maravilhoso para a sua vida, entregue, tome a decisão, levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invoque o nome do Senhor, viva uma vida na plenitude do Senhor Jesus. Não tenha medo do que os outros vão pensar. Jesus não teve medo nem vergonha de você. E ele fala: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei na presença do meu Pai que está nos céus. É hora de você tomar decisões na sua vida pessoal, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Essa é a minha palavra para você hoje. O que é que te detém? O que é que te impede? O que é que te afasta dessa decisão maravilhosa que eu tomei aos 17 anos? O que é que você deve fazer? Entregue também o teu caminho ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, pelo testemunho eloquente do apóstolo Paulo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está falando aos nossos corações. Que o Senhor possa dirigir as vidas que aqui estão,
para ouvir a tua palavra, para entender o teu evangelho e entregar definitivamente suas vidas, mudando o rumo, a direção das suas vidas diante do Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor, te bendizemos e te buscamos no nome de Jesus, o nosso Senhor, aquele que morreu por nós e ressuscitou para nos dar a vida eterna. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Cante comigo. Amém, amém, amém. Vamos cantar. Boa noite, Cristiano, Josiane, Antônio Carlos Menes, meu querido amigo Lauro Minelli. Deus te abençoe. Tantos irmãos e irmãs que apareceram aqui. Forte abraço a todos vocês. Amém, amém, amém. Queridos, compartilhem essa live no seu Facebook, para que as pessoas possam ter acesso à palavra. Amém? Forte abraço, até quinta-feira que vem, se Deus nos permitir. Um beijão, Sônia. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.